Agora sim, bom dia pessoal, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Neurocafé de 2023. Agora começando terça-feira às 7h30 da manhã, atrasei um pouco o horário do Neurocafé. Esse ano o Neurocafé então vai ser um pouquinho mais tarde e talvez um pouco mais curto, tá? Porque eu sei que as pessoas já estavam acostumadas aqui a ficar comigo até às 8h. Então, bom dia, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro Neurocafé do ano. E hoje a gente já vai começar aqui com bastante coisa, tomando aquele café bem gostoso. Oi, Dai, bom dia. Bom dia, Thaís. Vamos entrando. Feliz 2023. A gente vai, nesse Neurocafé de hoje, meu cafezinho já tá chegando aqui, porque as crianças estão de férias ainda, né? E a gente tá difícil, assim, acordar e acordar não, porque a gente sempre acorda cedo, mas funcionar cedo com a agitação das férias das crianças, né? Obrigada, gente. Hoje eu me vesti como se fosse, assim, um ano novo, tá? Hoje eu tô comemorando com vocês o início de 2023 e a gente vai brindar com café. Obrigada. Então, peguem o cafezinho de vocês já. Quem que tá tomando café, quem que tá no trabalho, quem que tá no carro, me avisem aqui. E hoje a gente vai falar sobre, obviamente, né, pessoal, metas de 2023, porque eu acho que não tem uma viva alma que não comece o ano pensando o que eu vou fazer esse ano, né? Me contem aqui se vocês estão também nessa... Vocês querem, assim, eu quero um ano bom. Escrevam aqui quem quer um ano bom. Eu quero. Vanusa tá tomando chimarrão. Yumi, obrigada pela energia. Tomando café no trabalho. Ai, que bom. Para quem ainda não conhece o Neurocafé, para quem está assistindo pela primeira vez, o Neurocafé é um café da manhã que eu faço toda terça-feira de manhã, onde eu falo sobre assuntos de neurociência e de psicologia ligados à nossa vida cotidiana. Às vezes eu tenho convidados, que são as minhas alunas, às vezes sou sozinha. E a ideia é que a gente fale logo cedinho de neurociência, de uma maneira leve, de uma maneira descomplicada, para que vocês comecem o dia com um jornalzinho de neurociência aqui para vocês e já consigam aplicar isso na vida de vocês aí. É um Neurocafé voltado para psicólogos, para não psicólogos, para todo mundo que se interessa pela área, tá bom? Bom dia, Aline, um ano abençoado a todos nós. Bom dia, Patrícia. Então, gente, hoje o Neurocafé tá muito especial. Ó, já estão me escrevendo aqui. Eu quero ser mais assertiva. Tenho acompanhado seu conteúdo e gostado muito. Parabéns, obrigado. Hoje é um Neurocafé de quebra de paradigmas. Por que de quebra de paradigmas? Porque tem muitos e muitas coisas que as pessoas falam sobre a gente desenhar as nossas metas do ano, né? Já ouviram as pessoas falando sobre desenhar as metas do ano? E o que a gente escuta muito sobre os gurus, sobre os não gurus, né? Sobre as pessoas desenharem as metas do ano. A gente escuta muito que você tem que... Algumas coisas são realmente são assim. Só um pouquinho. Eu precisava só de uma coisa para encostar aqui. Algumas coisas realmente são assim, como a gente, primeira coisa, precisa saber o que quer. Só que uma coisa que muita gente fala você vai precisar desenvolver disciplina, né? E eu tenho tentado quebrar essa questão da disciplina, porque quando a gente fala a palavra disciplina, só a palavra já é assustadora, né? E muitas vezes, quem é que realmente consegue desenvolver disciplina? São as pessoas que já têm uma cargazinha de comportamento para isso, são pessoas que já têm uma certa facilidade. Às vezes as pessoas tinham facilidade de ser disciplinadas e não sabiam, são pessoas que já têm um histórico de serem persistentes, então é muito mais, quem consegue desenvolver disciplina geralmente é muito mais um ajuste de rota do que desenvolver uma habilidade que não tem. Entendem? Escrevam aqui. Então, gente, esse ano a gente vai trabalhar muito isso nos conteúdos, eu quero trabalhar muito isso com vocês em coisas novas que vem aí, porque bem na verdade, o que é o Neurocafé de hoje? É como que vocês vão fazer as metas de vocês darem certo. E isso começa para a gente entender que metas a gente tem que estabelecer.
Me escrevam aqui como que vocês estabelecem as metas de vocês. Quais são, por exemplo, é uma lista? É uma só? É aquilo que vocês desejam muito? Como que você é o processo de pensamento para o estabelecimento de metas? Porque eu acho que essa é a primeira coisa, tá? E aí a gente vai começar então hoje falando de alguns pontos. Eu abri uma caixinha para vocês ontem, para vocês me falarem, né? O que vocês querem para 2000 e... Ai, gente, tem uma uva linda aqui, vou comer. Tô com fome. Me escrevam aí, porque eu vou comer hoje. Senão não consigo parar em pé de tomar um café também. E nessa caixinha que eu abri, teve muita coisa. Teve gente querendo melhorar a saúde mental, teve gente querendo empreender, teve gente querendo se colocar nas redes sociais, teve gente querendo emagrecer, sempre tem bastante gente querendo emagrecer, né? Teve gente querendo ter uma vida mais saudável, começar a atividade física, muita gente querendo esquecer alguém. Interessante, né? E muita gente querendo ter mais saúde mental. Acho que essa foi a média do que me escreveram na caixinha, né? Que são geralmente coisas que a gente deseja, né? Ó, a Roseli Reis tá escrevendo assim, ó, eu faço uma lista separando os campos, a família, a saúde e o trabalho. Aí daí vai colocando o que você quer em cada um. É uma boa tática. A Aline, hoje penso que eu quero e muito, o que eu quero muito e vou planejando para executar. Algumas vezes me perco para concluir. A Carol falou, eu tenho uma lista enorme com todos os aspectos da minha vida. Legal. Bom, vou contar, então vamos começar para vocês a melhor maneira da gente definir metas, tá? Para quem assistiu o nosso Neurocafé de final de ano, no ano passado, eu falei que seria importante para a gente começar um ano bom, a gente ser justo na avaliação do ano que foi. Isso continua sendo importante para a gente começar um 2023 bom, tá? Ó, parei de estabelecer metas, pois sempre surgem obstáculos externos que fogem do meu controle e acabo tendo que deixar as metas para trás. Ah, eu entendo, mas vamos estabelecer metas possíveis contando com obstáculos que fogem do seu controle? Porque, bem na verdade, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a gente conseguir o nosso cérebro, e vai ser tudo baseado em neurociência, baseado em como o nosso cérebro funciona, tá, gente? Porque a gente vai partir da seguinte ideia, que é a ideia mais básica que eu falo aqui para vocês nas redes, quem já sabe. O cérebro gosta de início, meio e fim. Então, quando a gente vai estabelecer metas para a nossa vida, e outra, o cérebro gosta de entender o resumo da ópera. Ele precisa entender o enredo, isso que quer dizer, ele gosta de começo, meio e fim, sabe? Ele precisa ter um entendimento. Por que nós gostamos tanto de histórias? Por que a gente se enreda tanto nas histórias, se engaja? Porque o cérebro gosta de histórias. Então, ele gosta de entender o contexto. Vejam que quando a gente está numa situação que a gente não entende muito o que está acontecendo ou o que vai acontecer, por exemplo, quando a gente termina um relacionamento e não sabe por que a pessoa terminou, quando a gente está triste e não sabe por que está, quando a gente é demitido e não sabe por que foi mandado embora, ou quando a gente está doente e não sabe de onde pegou, não sabe quando que vai melhorar, não sabe quando que volta para o trabalho. Essas incertezas, elas fazem com que o nosso sistema nervoso entre em colapso emocional. Ele fica com as emoções mais alteradas. E nesse processo de emoções alteradas, a gente tem aí uma gama de emoções que vão surgir e que vão dificultar com que a gente consiga caminhar e aprender. Caminhar, que eu digo, seguir em frente, né, com essas metas e aprender. Então, a primeira coisa para a gente estabelecer metas para 2023 com base do que nós sabemos do funcionamento do cérebro é a gente estabelecer metas que a gente consiga contar a história dessas metas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa, junto com as metas, ter um plano. O planejamento, que muita gente fala que a gente não deve planejar, dentro de empresas a gente trabalha muito a questão do não planejamento, né? Mas é porque as empresas planejam demais. Mas o planejamento, um quadro real do que é possível, para que a gente consiga estabelecer e chegar onde a gente quer, é importante para o sistema nervoso. Então, a primeira coisa é precisamos ter uma meta que seja plausível. Isso quer dizer que uma lista muito cheia de coisas não é o melhor para a gente começar o ano, tá? Ah, Franciele, mas eu quero muita coisa. Para mim era importante muita coisa esse ano.
Mas pensem se vocês sempre conseguem preencher a lista enorme. Geralmente a gente não consegue, né? Então, gente, o que a gente vai fazer? Se vocês têm muita coisa para vocês fazerem nesse ano, que vocês desejam fazer nesse ano, o que vocês vão fazer com essa muita coisa? Espera eu te botar a luz aqui mais na minha cara. Aí, pronto. Se vocês têm muita coisa para estabelecer esse ano, escrevam essa, e não querem abrir mão, não quero abrir mão. Escrevam essas coisas todas no papel. A gente vai começar passo número 1. Você vai escrever tudo que você quer completar este ano no papel. Quem está em tratamento precisa ser mais plausível ainda, né, Fran? Muito mais, muito mais. A gente já vai chegar nessa parte de visão de realidade. Mas vamos escrever. Então, por exemplo, vou colocando aqui o que vocês me escreveram nas caixinhas e se vocês quiserem comentar o que vocês estão colocando na lista, também comentem, porque aí a gente vê como todo mundo é humano, como todo mundo quer as mesmas coisas, né? Mas então, quero perder peso, quero comer melhor. Isso foram as coisas que vocês me escreveram na caixinha, tá? Quero empreender, quero me mostrar nas redes sociais, quer dizer, fazer a rede social ser um trabalho, né? Quero cuidar da minha saúde mental, quero viajar, quero ganhar mais dinheiro do que eu ganhei em 2022 seria, tá? Então, vamos supor que sejam essas coisas aqui que eu estou escrevendo, que é o que geralmente muitas pessoas querem. Quero um novo amor, muita gente escreveu isso ontem. Quero esquecer alguém, tá? Essas coisas vocês têm que me lembrar também, tá? Quero aumentar a minha saúde financeira, ótimo. Estou escrevendo aqui também. Então, vamos supor que essa seja a minha lista, gigantesca. Vejam que é uma lista grande. Se eu fosse colocar uma coisa por mês, eu coloquei aqui. Quero esquecer alguém, quero um novo amor, quero perder peso, quero comer melhor, quero empreender, quero me lançar nas redes sociais, quero ter saúde mental, quero ter saúde financeira, quero viajar e quero ganhar dinheiro. Começar atividade física, Vanessa, minha amiga. Gente, sabe quantos itens são esses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fosse dividir 1 mês e meio para cada um, primeiro que 1 mês e meio é difícil a gente conquistar algumas dessas coisas. Vocês entendem que se eu botasse a lista inteira num ano, não cabe? Então, Franciele, como que eu faço se não cabe num ano? Tem que caber? Olha só. E aí a gente vai para uma outra informação. O nosso cérebro, ele lida bem com 2 coisas, com 2 prioridades. E algumas pessoas, dependendo da carga mental que a pessoa tem na vida, uma só. Então, o nosso cérebro, ele lida bem com 2 prioridades ao mesmo tempo. Mais do que 2, ele já tem muita dificuldade de execução, de continuação do cognitivo. Ele se perde em processos emocionais, ele não toma decisões bem. Então, a melhor maneira de vocês estabelecerem essa lista de vocês para que elas funcionem é separar em categorias que vocês deem prioridade no máximo para 2 coisas por vez. Então, o que quer dizer isso? Se você quer emagrecer e fazer atividade física, você vai colocar todos esses numa categoria só. Categoria saúde física, tá? E aí, dentro dessa categoria, você vai ter... aí a gente vai começar a especificar. Para emagrecer, você precisa de quê? Preciso comer bem, melhor. Para fazer atividade física, eu preciso de quê? Eu preciso de 30 minutos por dia. Então, olha só, o que vocês vão fazer agora? Deixa eu separar. Passo número 1, faça a sua lista. Passo número 2, separe a lista em temas. Porque senão vai ficar muito difícil de vocês. Quanto maior a lista, menos o cérebro vai querer executar essa lista. O cérebro olha para a lista, assim, é igual criança quando tem um prato muito cheio de comida. Ela fala, eu não quero comer essa comida toda, entendeu? Ele cansa. Eu cansei só de ver essa lista que eu escrevi aqui, é muita coisa. É a mesma coisa para as nossas atividades semanais, tá? O que a gente está fazendo aqui hoje de metas, vocês podem depois utilizar o mesmo processo e o mesmo critério para organizar as semanas de vocês e os meses de vocês de atividades, envolvendo tudo que vocês fazem. Então, coloquem categorias. Então, por exemplo, perder peso, fazer atividade física, vai ficar tudo na categoria saúde. Ganhar mais dinheiro, ter mais saúde financeira, aprender a lidar com dinheiro, categoria dinheiro, riqueza, você pode chamar do que você quiser.
ter uma outra profissão, empreender, categoria carreira, tá? E tem gente que já começou separando assim, ótimo. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, esquecer alguém, ter um novo amor, e no meu caso, por exemplo, eu sempre tenho nas minhas metas passar tempo de qualidade com os meus filhos, que eu sou mãe, né? E passar mais tempo com meu marido, isso também tem aqui nas minhas vontades desse ano, ela estaria em categoria de relacionamentos. Eu, por exemplo, esse ano também quero ver mais os meus amigos, ver mais as pessoas que eu gosto, me sentir pertencente a grupos. Então, vou colocar a categoria de relacionamento. Entendem? Aí tem categoria saúde. Eu tô com meta, já comecei as minhas de saúde desse ano. Tá? Coloquem tudo lá. Dinheiro, trabalho, então vocês vão ter por aí, eu acho que vocês vão ter por aí umas 4 categorias, eu imagino. Então vejam que a gente já tá fazendo o quê? A gente começa, talvez eu explique o óbvio, tá, gente? Mas preciso explicar. O cérebro gosta do óbvio. Então, para quem tiver muito básico, me perdoe, mas às vezes precisa explicar o óbvio. Então, e quem aí é psicólogo, pode fazer isso com seus pacientes, tá? Não só agora no começo do ano, mas para todo novo empreendimento, toda nova mudança de vida que esse paciente vai ter. E com a gente em terapia, eles têm muitos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, depois de categorizar, quando a gente categoriza, a gente já organiza um pouco o nosso cérebro. Ele diminui um pouco dessa ansiedade. O cérebro gosta de uma organização mental, porque ele está começando a entender essa história. É como se a gente organizasse um enredo da história. O terceiro passo, depois de categorizar, é a gente ser o mais específico possível, colocar o como. Mas é um como de ação. Então, por exemplo, quero fazer atividade física. Olha a pergunta que vocês vão fazer. O que você precisa? O que quer dizer quero fazer atividade física? O que você precisa para isso acontecer? Eu preciso de 30 minutos por dia para fazer atividade física, né? E aí, a minha dica de ouro é: comecem pequeno. Não comecem fazendo atividade física 1 hora por dia. Não comecem querendo... o que você precisa para comer menos, para emagrecer? Preciso perder 30 quilos. Gente, diminui isso. Preciso comer melhor. Porque vejam que comer melhor é mais possível para o sistema nervoso do que 30 quilos, do que 10 quilos, do que 5 quilos, não é? Então, a gente vai colocar o que você precisa para isso no sentido de rotina de vida. Porque, bem na verdade, um dos segundos, terceiros, grandes problemas da gente não conseguir alcançar as metas, é que a gente coloca aquela meta e a gente não consegue quebrá-las em atividades possíveis. E a gente sempre fica com aquela coisa muito grande. Então, se eu não perco 30 quilos, quando eu perdi não consegui nada. Aí o cérebro não se motiva a continuar. Ó, para quem quer confiar mais em si mesma e encontrar uma profissão que goste, você pode quebrar. O que você precisa para isso? Gostar de você cada dia um pouco mais. Então, a sua meta é que cada dia você vai precisar gostar de você um pouquinho mais. Cada dia você vai ter que ter mais pensamentos positivos sobre você mesma. No começo. Porque isso são coisas diferentes. Encontrar uma profissão e confiar mais em você são coisas diferentes, tá? Então, eles têm que estar em quadrantes diferentes. O que você precisa para encontrar uma profissão que você goste? Quantos minutos por dia, quantas horas por dia você vai precisar pesquisar, ver, talvez você tenha que fazer cursos. Porque só se encontra uma profissão que você goste, ou só se encontra uma atividade física que você goste, fazendo. Só se começa uma carreira no Instagram fazendo. Não é pensando não, gente. A gente tem que parar de pensar muito. A gente pensa demais, paralisa no pensamento, tá? Então, vocês entenderam até aqui? Passo número 1, você faz sua lista. Passo número 2, você categoriza sua lista. E passo número 3, você começa a colocar o para quê. Então, vamos dar mais exemplos aqui, ó. Eu quero ter mais saúde mental. Primeiro, você vai ter que especificar o que é essa saúde mental. É diminuir a ansiedade, é ficar menos nervoso, é diminuir irritação, é diminuir cansaço, é se curar de uma depressão. O que é essa saúde mental? Seja específico, tá? Seja bem específico. Algumas coisas a gente precisa de especificidade. Eu quero viajar. Quantas vezes por ano você quer viajar?
Você quer viajar todos os meses? Você quer viajar 2 vezes nesse ano? Eu quero ganhar mais dinheiro. Quanto de mais dinheiro seria importante você ganhar? 10% a mais do que você ganhou em 2022? 20% a mais? Coloque algo plausível, seja específico. Eu quero empreender. Empreender o quê? Não sei. Então, se você não sabe, a tua meta, em vez de empreender, vai ter que ser primeiro buscar o que você gosta. Que é o caso aqui de achar uma profissão. Agora, se você já sabe, seja específico. Vocês estão entendendo o que é ser específico, gente? Vocês podem colocar exemplos aqui. Eu quero esquecer alguém. Esquecer como? Parar de sofrer? Sejam específicos, tá? E depois vocês têm mais facilidade para fazer o para quê. Lembre-se que a grande dificuldade é a gente ser específico e é a gente conseguir encaixar essa especificidade nas nossas atividades diárias. A gente coloca metas, geralmente, que não estão de acordo com a nossa vida. Então, eu coloco assim, ó, eu vou começar a atividade física, eu vou correr 1 hora por dia. A pessoa nunca correu na vida. Ela fala, vou correr 1 hora por dia. Gente, mas você nunca nem correu na vida. Quem que vai conseguir? São pouquíssimas as pessoas que conseguem, gente. São pouquíssimas, entendem? Esse negócio de você precisa criar motivação sozinho, não é assim, se acorda, decide, vai. Se funcionasse assim, tava ótimo, que todo mundo acorda e decide ser feliz, né? Não, tem muitas coisas que a gente precisa meio que até enganar o sistema nervoso para conseguir. Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma maneira de enganar ele para ele se motivar, tá? Como vencer a procrastinação após definir a lista? A gente vai agora para a execução da lista. Então, só me digam se vocês entenderam. Porque se a lista não tiver muito específica... Então, por exemplo, quero fazer atividade física 30 minutos por dia, ou você vai fazer... O que eu sugiro? Uma pessoa que não faz atividade física e quer começar, comece 2 vezes por semana, 30 minutos. Uma pessoa que já faz e quer aumentar, esse é o meu caso. Esse ano eu estou aumentando minha atividade física para todos os dias, porque eu sempre já fazia 2, 3 vezes por semana. Então, minha meta esse ano é fazer atividade física todos os dias, nem que seja 20 minutos. Por quê? Porque eu quero melhorar a minha saúde física. Isso está dentro do meu quadro de saúde física. Então, estou dando exemplos para vocês, tá? E tem que ser mensurável, isso mesmo. Então, a Ju já colocou aqui para mim o resumo do que eu falei para vocês, tá? Vocês têm que conseguir medir esse processo. Quem quer emagrecer, quantos quilos você quer emagrecer ao longo do ano? Eu quero emagrecer 30 quilos, por exemplo, tá? Mas o que você precisa fazer para isso? Aí agora a gente vai para essa parte de plano de execução. Então agora, gente, no plano de execução, vocês estão entendendo? Espero que sim. Ó, Vanessa, quero fazer atividade física e levar o maridão junto. Ampliei a meta aqui, mas preciso levar, preciso começar leve, senão desmotiva. É isso que eu falei. Tudo que vocês estão iniciando, que vocês não fazem ainda, precisa começar com menor intensidade, tá? Por quê? Porque olha só, por que a gente precisa, se eu vou começar um exercício novo, se eu vou começar uma carreira nova, se eu vou começar uma atividade física nova, se eu vou começar a me alimentar de uma outra maneira, por que vocês precisam fazer com menor intensidade? O que quer dizer menor intensidade? É menos vezes na semana, tá? Ou menos tempo. Porque o nosso cérebro, para ele conseguir continuar motivado a fazer as coisas, ele precisa ter uma motivação para continuar, ele precisa ter uma recompensa para continuar. Então, se você vai lá e faz a primeira vez, fui lá e fiz atividade física hoje, senti recompensa. Eu vou estar mais motivado a fazer amanhã. Só que amanhã eu acordo muito cansado. E por algum motivo eu não faço atividade física. Como eu não faço, e na minha cabeça eu teria que estar fazendo todos os dias, porque foi a meta que eu coloquei, eu não vou fazer atividade física e eu vou me frustrar comigo mesmo. Fala, quebrei comigo mesmo já no começo. E essa frustração de ter quebrado a minha promessa comigo mesmo entra numa área de autorreferência do nosso sistema nervoso de que eu não consigo.
que a maioria de nós já tem esta sensação de não consigo. A maioria de nós já tem essa ideia de que é insuficiente para alcançar as suas metas de vida. A grande maioria de nós já foi criado na insuficiência da sua capacidade. Não é verdade? Então, isso é acionado quando a gente quebra um dia de academia, um dia de dieta, porque a gente colocou todos os dias, o dia inteiro, entendem? E aí a minha tendência é desistir, porque eu não quero me sentir mal comigo de volta, eu não quero me decepcionar comigo de volta. E esse é o processo, inclusive, da procrastinação, porque a grande maioria de nós procrastina, não é porque a gente é preguiçoso. A gente tem dois motivos para procrastinar. Um, porque a gente não gosta, daquela atividade e, obviamente, o sistema nervoso vai tender a evitar aquilo que ele não gosta. E a segunda questão é que a gente procrastina porque a gente se sente incapaz de continuar e a gente não quer chegar decepcionado com a gente mesmo. Então, como a gente tem dificuldade de lidar com as pequenas frustrações, hoje não fiz, hoje não comi, hoje não postei, hoje não liguei, enfim, dependendo da meta de vocês, a gente começa a ter evitação. A procrastinação é uma consequência, é um comportamento de evitar a decepção com a gente mesmo. É por isso que a gente procrastina, ou com o outro, tá? Então, coloquem menos, não é mais, menos dias, para que vocês consigam fazer. Então, por exemplo, se você não conseguir fazer o que você quer lá, a tua atividade física, ou estudar inglês, ou estudar uma língua, planejar uma viagem todos os meses, coloque uma viagem só no ano. Se você não conseguir ter o planejamento financeiro que você quer todos os dias, coloque então que você vai sentar uma vez no mês para olhar sua planilha de gastos. Deixa eu ver se vocês estão escrevendo. Vamos lá. Para a carreira nova, como começar aos poucos? Pesquisando um pouco a cada dia, porque aí também vem o medo e também tem que lidar com isso. Isso mesmo, tá? Pesquisando um pouco a cada dia, fazendo cursos, talvez você possa fazer assim, ó. E agora vamos organizar. Então, o que quer dizer isso, gente? Sempre tenham somente 2 prioridades por mês para as metas de vocês. Então, se vocês querem emagrecer, vocês vão colocar aqui de janeiro até fevereiro, eu vou começar só com atividade física e alimentação, que já é muito. Não sei, entendeu? Tem gente que os 2 já é muito, não consegue. Por quê? Porque ela tem que cuidar dos filhos, porque ela tem trabalho, tem um monte de coisa que o cérebro vai se ocupar. Então, se o seu cérebro já está se ocupando com muita coisa, você coloca uma coisa só por mês. De janeiro a fevereiro, eu vou focar em iniciar uma nova alimentação. Aí, de fevereiro para março, eu vou iniciar atividade física. Não deixem mais do que 2 coisas por mês para vocês terem foco. E se a vida de vocês já é muito atribulada, coloquem uma só. Se vocês têm menos do que 12 metas, graças a Deus, tomara que tenham, separem de 3 em 3 meses. Então, no primeiro trimestre, de janeiro a março, eu vou fazer isso. Vou focar só na minha agenda financeira. Por exemplo, vou fazer um plano de como que eu vou ganhar dinheiro. De março a agosto, aí eu vou fazer um plano de como que eu retenho dinheiro. Estou dando exemplos aqui, só para vocês entenderem como que vocês têm que se organizar. Entenderam? A Amanda que está aqui querendo entender uma carreira, tem várias questões que você pode e deve fazer. Tem que estudar aquela carreira. Então, você vai ter que ter, por exemplo, você pode ter de janeiro a fevereiro, você fazer uma lista das carreiras que você acha que possam te interessar. De fevereiro a março, você escolher 3 para você fazer mini cursos gratuitos para ver o que você gosta desses 3. De março a abril, você pode, o que você já não gostou, você descarta. Vai sobrar 2, sei lá, 3, você conversa com pessoas da área, e aí você faz esse processo. O Jonathan perguntou aqui também, precisa sempre de ajuda para fazer? E agora vem o pulo do gato, tá? Então, vejam, vocês entenderam que a gente precisa colocar não mais do que 2 coisas por mês, porque a gente não dá conta, o sistema nervoso não dá conta, gente.
Ai, Franciele, mas tem gente que consegue. São pessoas que já nasceram com o chip da disciplina, que já nasceram com o chip da execução. Então, a gente não pode se comparar com essas pessoas que conseguem. São pessoas que talvez não tenham a vida que vocês têm. São pessoas que talvez tenham mais rede de apoio, tá? Então, é uma, duas, no máximo, coisas por mês. E repito, se a vida de vocês é atribulada, é uma coisa só por mês. Eu, por exemplo, que a minha vida é muito atribulada, eu tenho meu trabalho, eu tenho as crianças, espaço bastante tempo nos dois, eu, quando quero começar uma coisa nova, eu coloco uma coisa só por mês. Ah, então esse mês eu vou cuidar da minha alimentação, mês que vem eu começo atividade física, por exemplo. Entendeu? É o que eu faço. Eu não ponho muito exatamente sabendo desse processo, senão sobrecarrego o meu sistema e a possibilidade de eu conseguir é muito baixa. Então, para que vocês consigam, vocês precisam diminuir a intensidade da lista e não aumentar. Ó, o pessoal dizendo que fez planilha financeira e que é muito bom. Tá? E por que isso é uma dica anti-guru? Porque as pessoas já falam, vai lá, faça, acorde, tenha disciplina, só que tem coisas de base emocional que não permitem com que a gente faça essas coisas. Então, o que eu estou ensinando para vocês aqui é organizar esta base emocional para que vocês consigam executar as coisas de vocês. O quarto elemento é aprender a lidar com as frustrações do não conseguir. E aprender a criar, junto com aprender a criar motivação para iniciar essas atividades. Porque a nossa tendência é fazer o dia no outro desistir, deixar com que os obstáculos da vida nos travem. E por que a gente permite que isso aconteça? Porque a grande maioria de nós já tem o botãozinho da não suficiência. Então entendam que se você sempre teve dificuldade de ser persistente, é porque tem um botão dentro de você que acredita que você não consegue. E vocês precisam ser honestos com vocês, porque tudo bem. Quanto mais a gente entende, mais autonomia nós temos para mudar. Então, o que faz uma pessoa travar na persistência é porque repetidas vezes ela acha que ela não consegue. Então, ela para não se decepcionar mais. O pulo do gato é aprender a lidar com essa sensação de frustração que vai dizer que você é inadequado, que você está insuficiente. E é aprender a transformar isso em motivação, em execução. Então, o que é isso? Eu gostaria agora que vocês escrevessem, vocês entendem isso que eu estou dizendo? Como vocês reagem? Porque cada um vai reagir de um jeito nessa sensação de desamparo, de não insuficiência, que é o que faz vocês procrastinarem. É o corpo que avisa, vocês comem demais, o que é? Vocês ficam tristes, vocês ficam com preguiça. Como que o seu corpo começa a te dar avisos de que você está entrando neste lugar de insuficiência em relação às coisas que você deseja? Primeiro vocês têm que saber sobre isso. E aí que o Jonathan me perguntou, precisa de ajuda para fazer as metas? Algumas pessoas precisam de ajuda para serem guiadas nas suas motivações. E isso não é pecado nenhum. Eu, por exemplo, não preciso. Eu tenho, graças a Deus, não preciso, por conta da minha história de vida, eu decido uma coisa, já sei, regulo as minhas emoções, faço um plano, tenho obstáculo, levanto, caio, não faço, refaço, eu consigo ter esse movimento. O meu marido precisa, entende? Dessa ajuda. Então, eu sou a pessoa que ajudo ele. Vai, faz, vai, lembra que você tem que fazer. Ele já sabe, então a gente combina. Muitos pacientes meus precisam. Se vocês precisam de ajuda para serem motivados, combinem, ou façam a terapia, ou contratem um personal trainer, ou contratem um personal financeiro, ou contratem uma pessoa de carreira, depende das metas que vocês querem. Ou façam um acompanhamento nutricional, semanal. Ou o cônjuge, ou um amigo para caminhar, Vanessa, vou caminhar com meu marido. Isso é entender como vocês funcionam e usar o funcionamento de vocês para ajudar vocês. Gente, não fiquem tentando mudar o jeito que vocês funcionam, por isso é o tipo de coisa que a gente não consegue mudar, entendeu? Então, se vocês, na hora que vocês travam, tem gente que precisa de outra pessoa para animar, já coloque isso no seu planejamento. Quem é a pessoa ou o profissional, que talvez você tenha que contratar,
para te ajudar nessa execução desta tarefa. Vocês entenderam isso? Então, Vanessa, você vai, por exemplo, Vanessa, minha colega aqui, vai combinar com o marido, olha, a gente vai fazer atividade física 3 vezes por dia. Podemos contratar alguém para vir aqui em casa, um personal, porque a gente não vai conseguir sair sozinho, porque faz muitos anos que a gente não faz. Nos primeiros 3 meses, pode ser? Pode ser. E o dia que eu não quiser, você me puxa, o dia que você não quiser, eu me puxo. Combinem com as pessoas. Ó, vocês já estão vendo, vocês conhecem o corpo de vocês, ó. Então, gente, vocês vão ter que saber, o pulo do gato é saber se vocês precisam de alguém e aprender a regular como o corpo funciona quando vocês se sentem na insuficiência, que é o que vai fazer vocês procrastinarem. Como que vocês vão regular essa sensação de insuficiência? Primeiro identificando, meu corpo travou, eu tô triste, já não quero fazer, sinto que não consegui. E aí, a hora que vocês entenderem que vocês estão nesse processo, vocês vão respirar fundo, botar os pés no chão. Preste atenção nisso. Quem quiser fazer esse processo do alto abraço é importante. Isso é uma técnica, estou fazendo uma técnica resumida. Vai falar, eu posso, eu mereço fazer isto por mim mesmo. Esse é o mantra da gente conseguir sair da procrastinação. Colocar os pés no chão, lembrar que você está fazendo isso para o seu bem, porque você quer, um desejo seu. Eu posso e eu mereço fazer isso por mim mesmo. E aí você age, você, nem que seja assim, agir muito ruim, vai fazer meia boca, né? Vai fazer. Vocês entenderam? Por quê? Porque a gente precisa mudar a chavezinha aqui do nosso cérebro de que a gente não deveria, de que a gente não consegue. Então, repetidas vezes, isso vai acontecer várias vezes no ano. A hora que você desmotivar, entenda como seu corpo está desmotivando, faça essa técnica, lembre o seu cérebro que você merece sim e que você pode sim e que você tem competência sim de conseguir organizar suas metas e parta para ação. Lembrando que não é tudo de uma vez só, é sempre uma, 2 coisas de prioridade. E se você for uma pessoa que precisa da ajuda de alguém, já deixe planejado. Pessoal, 2 certezas, você vai ter obstáculos e você vai desanimar. Isso acontece com todas as pessoas do mundo, comigo inclusive. Nossa, o que eu tenho de obstáculos, vocês não têm ideia aqui, como todas as pessoas da vida têm. Quem vive tem obstáculos, né? E você vai desanimar. Na hora que você desanimar, ou você chama alguém, ou você aciona o seu profissional que está te ajudando, ou você faz a técnica e segue adiante, rever seu planejamento. Entenderam? Na hora que o obstáculo vier, você faz a técnica da procrastinação, olha para o seu planejamento, reorganiza ele rapidamente, para que você consiga fazer mesmo no obstáculo. Diminui um pouco. Hoje, essa semana, as crianças ficaram doentes. Então, em vez de não fazer nada, eu vou fazer com as crianças aqui do lado, eu vou fazer alguma coisa diferente, entendeu? Eu preciso, em relação ao transtorno alimentar que venho tratando, minha nutricionista vem mudando a maneira como lidar com os problemas que isso me trouxe, excesso de peso. Então, você vai aprender, transtorno alimentar tem a ver com, na neurociência, perfeccionismo muito alto e a sensação de insuficiência. Então, tem que fazer essas técnicas para aprender a regular essa sensação de insuficiência. Gostaria de acordar mais cedo para ser produtiva. Então, para quê? O que você precisa para acordar mais cedo? Talvez dormir mais cedo? Entendem que vocês precisam entender o que vocês precisam de base para fazer as coisas? Entenderam? A gente já está acabando aqui. Agora eu vou responder perguntas e a gente vai terminar este neurocafé. Quando você não reage sempre do mesmo jeito, ora como demais, ora grito, ora choro, tem que aprender a regular todos os jeitos. Kate, vai ser o mesmo jeito para regular tudo, tá? Mas saiba todas as suas reações. É normal a gente ter reações diferentes. Vocês entenderam? Então a gente vai trabalhar com mudança mental, com um planejamento com poucas coisas, coisas possíveis, coisas plausíveis. Vocês vão ter que rever esse planejamento todo final de mês, todo final de semana. Se não estiver funcionando, senta e reveja. E com pedir ajuda. São 3 coisas importantes neste processo. Um planejamento possível, com poucas coisas na lista, no máximo 2 prioridades por mês.
Aprender a regular o seu estado de não suficiência, porque ele vai acontecer, já espere, fala, isso vai acontecer, quando acontecer, eu vou lembrar, eu vou me regular e eu vou seguir adiante. Não achem que não vai acontecer. Isso muda muita coisa no seu cérebro, porque o seu cérebro agora já sabe do obstáculo da história. E pedir ajuda ou companhia, seja de um profissional ou de pessoas, e fazer acordos de como que essas pessoas ou esses profissionais vão te ajudar no processo. Isso é para qualquer coisa, gente. Isso é para tratamento de psicopatologia, isso é para tratamento de... é para iniciar atividades novas, para qualquer coisa. Entenderam? Terapia familiar é esta ajuda? Sim, é um tipo de ajuda, tá? Conversar com alguém, tomar um banho quente. Tem várias maneiras de você pedir ajuda ou regular, tá? Aí, tem algumas, inclusive, que eu ensino ali no canal. Pessoal, falei demais. Live rápida hoje, Neurocafé, vocês gostaram? Vejam que é um processo diferente do que a gente aprende. Façam isso. Se quiserem, façam por semana. Já comecem hoje a fazer diferente, tá? O que é 30%? Cenoura, gama? A Silvia dizendo, isso é um plano de contingência, é isso mesmo. Entendam essa emoção de vocês, porque é ela que vai travar o processo de persistência. Entendam quem são as pessoas que vocês acionam quando vocês travarem. E sigam em frente. Esse foi o primeiro café do ano. Quando abre o PNP? Fevereiro abriremos o PNP. Tá? E eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou deixar esse Neurocafé aqui, porque eu acho ele importante. É um Neurocafé anti-guru. E eu vou pedir que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem com pessoas que vocês acham, ou na rede de vocês mesmo, que vai ajudar, tá bom? Vai ficar ali no meu feed. Um beijo, vejo vocês terça-feira que vem com outro tema, tá bom? Tchau!